Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia. Êxodo. Glória a Deus. Capítulo de número 12. Êxodo, capítulo de número 12, versículo 1 até o versículo de número 14. Quero louvar a Deus por esta oportunidade de mais uma vez poder estar na casa do Senhor, para podermos louvar e bendizer. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme ao número das almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, ou macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel os sacrificará à tarde, e tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, e nas vergas da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comeram a carne assada no fogo, com pães asmo, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. Nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde o homem até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memória, e celebrá-lo-ei por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Pode se sentar. Irmãos, eu ia ministrar Provérbios capítulo 9, o grito da sabedoria e o grito da insensatez. Mas à tarde, meu coração não estava fervendo mais naquele texto. E eu vim parar em Êxodo, capítulo 12, aonde nós vamos falar sobre a instituição da primeira Páscoa. E hoje é um dia propício para este tema, falar sobre a Páscoa, uma das festas, é a festa mais antiga
de Israel. É a primeira festa instituída em Israel, é a Páscoa. Através de Deus, Deus dá as instruções para Moisés, e então a Páscoa ela é instituída. E eu quero aqui nessa noite começar dizendo o que é a Páscoa, porque nos tempos que nós estamos vivendo, a Páscoa, eles celebram a Páscoa, comemoram a Páscoa, festejam a Páscoa, mas não sabem o sentido real da Páscoa, não sabe o que ela significa. Eu quero te dizer nessa noite que a Páscoa, ela não é coelho. Esse é o primeiro detalhe. A Páscoa não é chocolate. Esse é o segundo detalhe. Por quê? Foi torcido isso. As pessoas, vamos comemorar a Páscoa. Elas estão pensando que é um coelho, estão pensando que é chocolate. Mas a Páscoa, ela não é coelho, ela é cordeiro. E o chocolate? Não é chocolate, é o sangue do cordeiro. Porque nós, às vezes, paramos para celebrar e não entendemos o que isso significa. Como, por exemplo, quando nós, nessa noite, vamos parar aqui para nós cearmos, participarmos da ceia. E há gente que chega para participar da ceia sem saber o real significado da ceia. E isso aconteceu lá em Corinto, quando o apóstolo Paulo chama a atenção dos irmãos, porque os irmãos estavam reunindo, mas o verdadeiro significado da reunião, eles estavam deixando de lado. Então nessa noite, a Páscoa ela é o cordeiro. Um cordeiro que foi morto, cordeiro que foi imolado, um sangue que foi derramado, um livramento que foi dado ao povo de Israel. Páscoa no Antigo Testamento. E nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos alguns detalhes deste texto. Quero chamar a atenção dos irmãos, porque serei breve, devido a ceia que ainda tem que ser ministrada. Mas lendo o texto, Êxodo capítulo 12, no versículo 1, falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Aí no versículo 2, ele diz assim: este mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Deus está falando, esse mês será um mês de vocês. Por quê? Porque Deus agora está mexendo no calendário. Porque o calendário agora não vai ser mais o mesmo. Porque Deus, esse vos será o primeiro princípio dos meses, vos será o primeiro dos meses do ano. E foi toda a congregação de Israel, e falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao dia 10, no dia 10 deste mês, tome para si um cordeiro. Então no dia 10 do mês, Deus instrui Moisés a dizer para Israel que naquele mês, no dia 10, eles deveriam pegar um cordeiro. E quando eles pegassem esse cordeiro, eles tinham que observar se esse cordeiro tinha alguma mancha. Tinha que ser um cordeiro que não tivesse mancha, não tivesse alguma quebradura, não poderia ter defeito algum nesse cordeiro. Então no dia 10, eles pegam, separa um cordeiro. Primeiro detalhe, no dia 10 eles separam. Eles fazem uma separação. Vamos lá entre as ovelhas, vamos lá entre os animais e vamos escolher, vamos separar um cordeiro. Por quê? Porque no dia 14, qual dia? No versículo 6, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Então,
escuta aqui, no dia 10, eles tinham que ir, cada representante da sua casa, um pai de família, tinha que ir lá, pegar um cordeiro e trazer esse cordeiro, não poderia ter mancha, esse cordeiro tinha que ser perfeito, trazer esse cordeiro, e no 14º dia, esse cordeiro seria morto. No 14º dia, esse cordeiro seria imolado. Por quê? E isso não é aleatório. No 14º dia. Por que que tinha que esperar 4 dias para poder imolar o cordeiro? No 10º dia, o cordeiro, ele é escolhido, separado. Isso aqui, irmãos, aponta para Jesus, aponta para o Cristo. Cristo não foi morto, de repente, Deus, não, eu preciso de alguém perfeito, de alguém justo, que não tem pecado, para que possa morrer para toda esta humanidade. Não foi de repente, Deus não foi pego de surpresa, Deus antes estava tudo preparado, antes da consumação deste mundo, já havia tudo preparado. Quando eles saem para escolher o cordeiro, ele está antecipando aquilo que iria acontecer. Ou seja, o dia que chegar a hora de imolar o cordeiro, nós já escolhemos o cordeiro, já trazemos o cordeiro, e nós já estamos preparados para imolar o cordeiro. Então Deus não foi pego de surpresa com o pecado dessa terra. Deus não foi surpreendido pelas falhas dessa humanidade. Antes de Adão pecar no jardim do Éden, Jesus Cristo, o cordeiro, já havia sido imolado lá na eternidade. No coração de Deus já havia um projeto, no coração de Deus já havia uma redenção preparada para essa terra. No 14º dia, por quê? O que eles tinham que fazer? Pegar esse cordeiro, levar para dentro de casa, 4 dias, esse cordeiro ia ficar sendo observado, pastor, dentro da casa. Por quê? Porque o cordeiro não poderia ter mancha, não poderia ter defeito algum. E se nós de repente pegamos um cordeiro lá mas eu dei uma olhada lá no pasto, estava bom, mas tem que ficar 4 dias observando se o animal tem algum defeito, se o animal tem alguma quebradura, porque no dia de sacrificar, o animal não pode ter problema algum. Então, 4 dias eles ficam observando, e no 4º dia, na parte da tarde, Deus ordena para que eles possam imolar o cordeiro. Ou seja, o cordeiro foi imolado no dia exato, no dia marcado, no dia certo, o cordeiro foi morto. Deus, Jesus, morreu no tempo certo. No tempo certo, o cordeiro foi imolado. Jesus não nasceu nem atrasado e nem adiantado. Ele nasceu no tempo certo. O cordeiro pascual foi morto no 4º dia, na parte da tarde. Por que o cordeiro tem que ser morto? Aí Deus dá instrução para Moisés. Vão imolar o cordeiro, e o sangue do cordeiro vão passar nos umbrais da porta. Porque se os irmãos for ler, os irmãos vão saber que Deus manifestou o seu poder no Egito, e aqui é a última praga que Deus está enviando para o Egito. Qual que é a praga? A morte vai passar a noite na terra do Egito, e vai matar todo mundo. É por isso que o cordeiro está sendo imolado. O Egito vai receber o juízo de Deus. Vai morrer todo mundo? Não. O cordeiro vai ser imolado. O sangue vai ser derramado. Então vocês vão pegar o sangue e vão passar nos umbrais da porta. E aí, quando o anjo da morte passar, o sinal da casa será o sangue nos umbrais da porta.
Quando o anjo da morte passar no Egito, qual que é o sinal, pastor? É a agenda cheia? Qual que é o sinal? É a minha foto no status? Qual que é o sinal? Se eu canto bem, se eu prego bem, se eu canto feio, se eu canto bonito? Qual que é o sinal? É o sangue de Jesus na nossa vida. Qual que era o sinal? O sangue nos umbrais da porta. O anjo da morte ia passar a noite, e quando o anjo da morte passasse, o anjo ia olhar e ia ver o sangue que foi passado nos umbrais da porta. O que faz a diferença? O que faz a diferença, irmãos, é o sangue de Jesus. O que faz a diferença é o sangue que foi passado nos umbrais da porta. Eu e você temos que ser marcados por este sangue, porque o Egito vai receber o juízo de Deus, os primogênitos vão morrer, mas a casa que estiver marcada pelo sangue do Cordeiro, Páscoa significa, no original, passar por cima. Ou seja, a casa que estiver marcada pelo sangue do Cordeiro, o anjo vai passar por cima. Sabe o que é isso? Isso é a misericórdia do Cordeiro. Adiantando, eles pegam, matam o Cordeiro. Tem mais, vão pegar o Cordeiro e vão, se a casa for pouca gente para o Cordeiro, vai convidar o vizinho mais perto, vai juntar todo mundo e vão assar esse Cordeiro e vão comer esse Cordeiro todo até pela manhã. Mas eu não dei conta de comer o Cordeiro. Comi Cordeiro madrugada toda e pela manhã ainda sobrou um pedaço de Cordeiro. Então você vai pegar o Cordeiro e vai queimar o resto no fogo. Não pode sobrar nada do Cordeiro. Aí vamos aplicar. Tinha que participar do Cordeiro inteiro. Não podia sobrar pedaço do Cordeiro. O que nós aprendemos? Porque a nossa geração, nós falamos isso pela manhã, que a nossa geração quer obedecer, mas quer obedecer, vou obedecer só um pedaço, ou ter uma obediência parcial. Eu não quero o Cordeiro todo, eu quero só um pedaço do Cordeiro, Mateus. Mas nessa noite eu vim para te dizer, não deixa nada do Cordeiro sobrar, porque nós temos que participar do Cordeiro por inteiro. Deus ordenou que participasse do Cordeiro por inteiro. Não adianta nós queremos obedecer, seguir a Jesus pela metade. Ou nós seguimos o Cordeiro por completo. Ou nós nos entregamos ao Cordeiro por completo, ou nós não nos entregamos. Não deixa nada do Cordeiro. E outra, vai comer o Cordeiro com ervas amargas. Outro detalhe, ervas amargosa, para lembrar de onde eu vou tirar vocês. Isso é para lembrar, o amargo é para lembrar do sofrimento no Egito. Isso é para lembrar que vocês foram escravos no Egito, e que o Cordeiro está sendo imolado, e que agora tem um novo calendário de Deus, tem um novo de Deus. Então não esqueça de onde você saiu, não esqueça de onde o Cordeiro, o sangue te tirou. Vivi uma vida amargurada, vivi uma vida amargosa, mas hoje nós estamos participando do Cordeiro, daquilo que Deus tem preparado. Outro detalhe, hoje é só pincelar por cima. Outro detalhe do texto, ele diz assim, assim, no versículo 11, assim, pois,
comereis. Deus está falando para Moisés, é desse jeito que vai comer o cordeiro. Como? Como é que eu vou comer o cordeiro? Com os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Oh, glória a Deus! Como é que nós vamos participar do cordeiro? Para participar do cordeiro, tem que estar preparado para poder viajar, para sair do Egito. Deixa eu te dizer uma coisa, ou melhor, deixa eu te perguntar, você está preparado para sair? Está preparado para encontrar com o noivo? E se Jesus arrebatar nós agora? Será que nós estamos participando do cordeiro com os lombos, com as vestes, com os sapatos nos pés, com o cajado na mão? Isso significa dizendo, eu estou participando aqui do cordeiro, mas estou preparado. Se Deus chamar agora, eu estou preparado para poder subir para a glória. Come vertido, por quê? Vocês vão sair do Egito, porque o Egito não é lugar do povo de Israel. Deus ia tirar eles e levar eles para a terra da promessa. Então que nós possamos estar preparados para aquilo que Ele vai fazer, para aquilo que Ele tem para fazer para nós. Outro detalhe, o sangue nos umbrais da porta, o anjo passa e o anjo vê o sangue no umbral da porta, pastor. Significa que naquela casa um cordeiro foi imolado dentro daquela casa. Tem um cordeiro que foi sacrificado aqui. O sangue no umbral da porta é o reflexo de um cordeiro que foi sacrificado dentro de casa. E o cordeiro no Novo Testamento é o Jesus Cristo. O cordeiro no Novo Testamento já não é mais um animal, o serafim, que foi imolado lá no Egito. O cordeiro no Novo Testamento é Jesus, que foi imolado na cruz do Calvário. Quem falou isso? João Batista falou isso. Eis aí o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O cordeiro foi imolado, irmão. E nós somos marcados pelo sangue de Jesus. Ele morreu na cruz do Calvário. O povo de Israel escapou da morte, teve livramento da morte. Por quê? Porque o cordeiro foi imolado, o sangue foi derramado. O anjo passou e não matou ninguém naquela casa, porque aquela casa estava marcada pelo sangue do cordeiro. E a nossa vida hoje está marcada pelo sangue de Jesus, que foi derramada na cruz do Calvário. A sua família está marcada pelo sangue de Jesus, porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Te põe de pé. Aleluia. O cordeiro foi imolado. E Deus disse para Moisés, capítulo 12, versículo 26. E acontecerá que quando os vossos filhos disserem, que culto é este vosso? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Aleluia. Aquele povo teve livramento da morte. O juízo estava estabelecido sobre a terra do Egito. Mas mesmo o juízo sendo executado naquele lugar, aquele povo teve livramento, teve misericórdia, teve graça de Deus. O anjo da morte, ô Marcos, chegava nas casas e olhava, tinha o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. O anjo não parava diante da porta
fechava um caderno de anotação e olhava, deixa eu ver se essa casa aqui, o pastor Josias, como é que se são muito bagunceiros, se xinga muito, se são bons, se é ruim, vamos ver como é que é o caráter desse pessoal aqui. E eu acho, não, esse pessoal aqui é bom, o caráter é bom, então eu vou passar direto. Vou naquela casa porque lá, o pessoal, mais difícil. Não, o que fazia diferença não era se era bom, se era ruim. O que fazia diferença não é se fazia errado, se fazia certo. O que fazia diferença era o sangue que estava no umbral das portas. Então o que faz diferença? O que faz diferença é o sangue de Jesus. O juízo vai ser executado nessa terra, pode ter certeza. O juízo vai chegar no Egito, vai chegar nesse mundo. E só aqueles que estiver marcado pelo sangue de Jesus alcançará a graça, alcançará a redenção, alcançará a salvação. Não é por mérito. A graça não é por mérito, a graça não é por aquilo que eu faço, a graça é por causa do sangue, é por causa do Cordeiro que morreu na cruz do Calvário, e ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele está vivo no nosso meio, e nós podemos sentir a presença, aleluia, do leão que ressuscitou. Ele está no nosso meio nessa noite, e nós podemos sentir essa presença, porque ele morreu na cruz do Calvário, o sangue foi derramado, aleluia. Eu quero pedir que você curva a sua cabeça. Todos estavam destituídos da glória de Deus, condenados à morte. O salário do pecado é a morte, mas Deus veio trazer vida, e vida com abundância, porque o Cordeiro foi imolado. O pecado que te dominava não tem poder para dominar a sua vida mais. O pecado deste mundo não tem poder sobre a sua casa, não tem poder sobre a sua vida. A morte vai chegar diante da sua casa, vai ter que sair, aleluia, porque a sua casa é marcada pelo sangue do Cordeiro. A morte não tem poder sobre a igreja, a morte não tem poder sobre o povo de Deus. A morte pode até, pastor, levar o nosso corpo físico, mas a nossa alma vai estar de pé, aleluia, lá na glória, porque há uma vida eterna esperando a igreja, há uma vida eterna esperando o povo de Deus. Só quem está preparado, aleluia, para partir para a glória, adorando o nome do Senhor. Você acha que até quando vai acontecer o arrebatamento de Cristo? Pastor, já estão falando, já tem tantos anos. Você acha que até quando vai isso? Já viu a terra? Já viu o povo? Já viu como está indo? Como está acontecendo? Você acha que está longe? Ou você acha que está perto? Eu não sei se está longe, eu não sei se está perto, mas uma coisa, eu quero estar preparado quando a trombeta tocar, quando a trombeta zoar. Eu quero estar, aleluia, preparado diante do Senhor, porque eu estarei lá dizendo: bendito seja, aleluia, bendito seja o teu nome, Jesus. Deus, nós te louvamos, nós te adoramos nessa noite, porque o Cordeiro foi imolado. O pecado que nos dominava, o pecado que nos prendia, já não tem mais poder sobre a nossa vida. A morte já não tem mais poder sobre nós. Nós somos lavados pelo sangue pelo sangue do Senhor que foi derramado na cruz do Calvário. Pai, derrama a tua presença sobre a tua igreja nessa noite. Derrama a tua unção, a tua graça, e que nós possamos estar preparados. Assim nós oramos em nome de Jesus.